Olá pessoal, aqui com vocês, professor João, Geografia. Agora, nesse breve vídeo, analisaremos aí a questão 3, uma questão aí do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio aí de 2003. Tá? Observe na tela. No dia 7 de outubro de 2001, Estados Unidos e Grã-Bretanha declararam a guerra ao regime talibã no Afeganistão. Leia trechos das declarações dos presidentes dos Estados Unidos, George W. Bush e de Osama Bin Laden, líder muçulmano nessa ocasião. Então, nós temos de um lado aí os Estados Unidos, George W. Bush aí nos presidentes dos Estados Unidos, e do outro lado aí Osama Bin Laden, líder muçulmano, né, lá na Ásia. Então, nós temos a América do Norte aqui na esquerda no mapa e a Ásia lá na direita do mapa mundi. George Bush. Um comandante-chefe envia os filhos e filhas dos Estados Unidos à batalha em território estrangeiro, somente depois de tomar o maior cuidado e depois de rezar muito. Pedimos-lhes que estejam preparados para o sacrifício das próprias vidas. A partir de 11 de setembro, uma geração inteira de jovens americanos teve uma nova percepção do valor da liberdade, do seu preço, do seu dever e do seu sacrifício. Que Deus continue a abençoar os Estados Unidos. Então este trecho aí é o trecho do discurso aí do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Osama Bin Laden. Deus abençoou um grupo de vanguarda de muçulmanos, a linha de frente do Islã, para destruir os Estados Unidos. 1 milhão de crianças foram mortas no Iraque, e para eles isso não é uma questão clara. Mas quando pouco mais de 10 foram mortos em Nairobi e Dar es Salaam, o Afeganistão e o Iraque foram bombardeados e a hipocrisia ficou atrás da cabeça dos infiéis internacionais. Digo a eles que esses acontecimentos dividiram o mundo em dois campos, o campo dos fiéis e o campo dos infiéis. Que Deus nos proteja deles. Está aí, um trecho adaptado do Estado de São Paulo, do dia 8 de 10 de 2001. Pode-se afirmar que, então nós vamos analisar aí os discursos dos dois, tá? Tanto de George W. Bush como de Osama Bin Laden. Então pode-se afirmar que, letra A justificativa das ações militares encontra sentido em apenas nos argumentos de George W. Bush? Não. A gente observa aí que tanto o presidente dos Estados Unidos, no primeiro discurso, como o Osama Bin Laden, e aí no segundo discurso, cada um dá sentido, estabelece aí uma forma de motivar os seus soldados. Então não é a letra A. Letra B. A justiça das ações militares encontra sentido apenas nos argumentos de Osama Bin Laden? Não. Os Estados Unidos aí promovem aí a defesa da liberdade, né? E diz que os seus soldados, eles estão aí na linha de frente e que estão preparados para o sacrifício das suas próprias vidas. Então também não pode ser a letra B, tá? Letra C. Ambos apoiam-se em um discurso de fundo religioso para justificar o sacrifício e reivindicar a justiça, né? Observe aí no discurso de W. Bush que ele disse o seguinte, que estejam, na quarta linha aí, que estejam preparados para o sacrifício de suas próprias vidas, né? E lá ao final ele diz que Deus continue a abençoar os Estados Unidos. Então ele pede o sacrifício, pede que os soldados americanos coloquem suas vidas, o sacrifício de suas vidas, e pede também que Deus os abençoe. Então mostra aí o fundo religioso do seu discurso. Observe também aí o de Osama Bin Laden, quando ele diz que a partir daquele momento houve aí, o mundo estava separado em dois campos, né? O campo dos fiéis e dos infiéis, né? Os fiéis são os que seguem a religião islâmica, os infiéis são os que não seguem. E lá ao final ele diz que Deus nos proteja deles, que Deus os proteja dos Estados Unidos. Então você observa aí nos dois discursos aí um fundo aí religioso para reivindicar aí, para justificar esse conflito a nível aí de Estados Unidos e islamismo.
Então, a resposta da questão 3 é a letra C. Mas vamos analisar as demais. Ambos tentam associar a noção de justiça a valores de ordem política, dissociando-se dos princípios religiosos? Não. Embora tenha um fundo político aí, a principal motivação desse argumento aí, nos dois, no caso, tanto do Bush como do Bin Laden, é o fundamento religioso discutido aí nos discursos que a gente analisou. E letra E, ambos tentam superar a noção de justiça das justificativas de ordem religiosa? Não. Há, como eu já disse aí, um fundo religioso que vai funcionar como pano de fundo aí para essa estratégia militar. Então, resposta aí da questão 3, letra C, ambos apoiam-se num discurso de fundo religioso para justificar aí o sacrifício e reivindicar a justiça, né, no mundo que nós vivemos. Aqui com vocês, professor João Batista, Geografia. Muito obrigado.